Um, Estamos. dois, estamos. Olá, olá, bem-vindos de volta, nossos caros podcast espectadores. Eu Olá, acho que inventámos já esta Helena. palavra. Olá, meus queridos. Inventámos. Eu sou o Jorge Inventaste. Durões E eu sou a Helena Guerra. e inventámos. Nós inventamos Pronto. coisas e depois funcionam. É verdade, é verdade. Estamos de volta, estamos de regresso aqui para o nosso segundo episódio do Palavrão Estratégia. Um episódio onde vamos continuar aqui a calcorrear, a percorrer o caminho que definimos a semana passada, Helena, não é verdade? Portanto, nós a semana passada tivemos um mapinha, criámos um mapa, dissemos que a estratégia era um mapa, e agora o que é que nos interessa fazer a seguir? Olha, antes de mais, quero só recordar que os nossos nomes vão buscar significado à numerologia, ao nome correspondente ao número do episódio, ou o número correspondente ao número. What? Cenas? De cenas. Vocês perceberam? Se não perceberam, vão ouvir o episódio 0. É isto, está tudo bem. E a verdade é que nós dissemos no episódio 0 que funcionou muito bem, e então aqui vamos. O Jorge já fez um recap da semana passada e o tema de hoje vou lançar, que Lança, é. Agora, Amanda, eu acho que hoje vamos pegar fogo nisto. vamos. Espera Então aí. é. Ok. Espera. Tu estás a pegar fogo, para quem não nos está a ver, o Jorge acendeu aqui um foguinho. Um forfe. Atira. E o tema do episódio é a dualidade entre a estratégia e a tática, o dia em que me pediram estratégia e afinal queriam um plano de ações. Pronto. Quantas vezes é que isso já te aconteceu, Helena? Tu chegares a um cliente, nós já falámos isto um bocadinho a semana passada, mas tu chegares a um cliente, ele contrata-te porque quer desenhar a estratégia do negócio dele e quando tu pões a mão na massa, tens que fazer toda esta parte de engenharia reversa, ou seja, tens que começar pela criação das táticas, depois das táticas do plano de ações, depois do plano de ações é que tu começas então a delinear o caminho. Portanto, começas a construir aqui o caminho ao contrário. É comum isto acontecer-te? Olha, eu acho que se tu fizeres a pergunta ao contrário de quantas vezes é que isso não te aconteceu, era mais fácil responder, que é nenhuma. Porque é um bocado isso. Eu acho que é super comum as pessoas não saberem a diferença entre plano de ações, táticas, estratégia, não percebem bem aqui o que é o quê e ouvem alguém dizer eu preciso é de estratégia, ouvem eu preciso é de um plano, ou planos de marketing, essa é outra, nem me faças Ah, falar. ui! Ah, É isso e planeamento comercial. Exato. Mas a verdade é essa, é por norma o dono do negócio, seja um negócio grande, pequeno, médio, não tem bem às vezes a noção daquilo que está a pedir. Sabem que a estratégia é importante, mas confundem com aquilo que nós hoje vamos tentar aqui também esclarecer. Agora a ti, não sei se te acontece, se calhar tu tens boas experiências. É assim, não me acontece com tanta frequência como te acontece contigo, lá está, porque eu estou noutra realidade. É claro que nós entendemos um bocadinho mais o que é estratégia, mas é muito natural quando tu estás a desenhar estratégia, teres a estratégia delineada, teres um mapa criado, teres o caminho apontado, saberes, tens ali basicamente o caminho que vais seguir para chegar até à tua meta, e de repente dizem-te o seguinte: ok, mas concretiza. E é esta concretização, que na realidade se define como um plano de ações ou como táticas dentro desse plano de ações, que nós muitas das vezes confundimos e nos esquecemos que a estratégia está e é o mote de tudo. Portanto, nós acabamos muitas das vezes por desenhar planos de ações, planos de reação, planos de whatever, e nunca chegamos a desenhar aquilo que é a estratégia. Nunca chegamos a definir, se calhar, aquilo que são os nossos objetivos que nos vão nortear, então, para chegar ao final do ano, para chegar ao final do mês, you name it. Portanto, o objetivo aqui muito se calhar trazemos aqui um pequeno framework, um framework simples. Sim, Frameworks mas antes de existem entrarmos 35 aí, mil. sim, antes de entrarmos aí, queria só deixar aqui uma nota que é assim, está tudo ok se nós tivermos de começar a trabalhar a técnica, por exemplo, que vamos falar agora a seguir, ou a tática, também vamos falar a seguir sobre distinguir estes termos todos. Está tudo bem se entrarmos num negócio que já está a correr e começarmos por aí, porque às vezes nós efetivamente temos de apagar o fogo, uma vez fazendo a ponto ao início deste episódio, temos de apagar esse fogo e está tudo bem. Para quê? Para depois termos a oportunidade de dar então o tal passo atrás, para olharmos para a estrutura e para ver efetivamente onde é que está, se calhar, o problema de que não nos deixa dar
o passo seguinte, que é toda a gente sonha em escalar e vender mais. Pelo menos quem tem negócios. Mas E vá, muitas das vezes tu sentes isto, e pegando em algo que dizias no episódio um, muitas das vezes nós, quando chegamos a um negócio deste género, ou um negócio sem esta consciência, nós temos que primeiro arrumar a casa, e muitas das vezes arrumar a casa é fazer aqui algumas ações, é otimizar aqui alguns pontos técnicos, é criar uma conta de anúncios muitas das vezes, é criar aqui um planeamento comercial, ou seja, mensualizar aqui o budget para o nosso cliente, para ele ter ali um objetivo onde chegar todos os meses. Muitas das vezes nós temos que fazer esta arrumação, esta limpeza, esta simplificação de processos, de táticas, temos que desbravar aqui o caminho para ele de ficar trazer predisposto, resultado imediato, de se trazer resultado calhar. imediato, para ele ficar aqui com o bichinho de epá, isto afinal funciona, portanto deixa-me investir um bocadinho mais nisto. Portanto, é a questão de limarmos aqui uma série de arestas antes de avançarmos para aquilo que é a construção do mapa. Portanto, É isso. é darmos passinhos de bebê, é se calhar irmos daqui até ali ao cafezinho, em vez de nos aventurarmos bosque fora à procura do lobo mau. Eu uso muito a experiência do nós temos de dar mesmo um passo de cada vez, de subir um degrau de cada vez. Às vezes o processo é mais lento para alguns negócios. Tenho situações que conseguimos pegar em estratégia e o plano mais rápido do que outros. É super normal, cada um de nós tem o seu timing na vida, no geral, portanto está tudo bem. Mas não há mal nenhum de começarmos aqui pela técnica e depois pela tática. Eu acho que nós podíamos trazer aqui um exemplo, não é? Uhum. Tentarmos trazer aqui um exemplo para ajudar as pessoas a perceberem o plano de ação, tática, técnica, o que é isto. Vamos cá olhar para o nosso mapa, Uhum. onde é que isto se encaixa. Vamos se calhar, e eu estava há bocado a falar, trazemos aqui um framework. Lá está, estou a tossir, a Helena também a tossir, e isto hoje está uma sinfonia É de só que eu tiro o tosse. micro, Jorge, quando tosse, mas tudo bem. Pronto, é que é assim, se eu tiro o micro eu tenho um problema, que é, eu sou acusado várias vezes de estar tipo a bater, a tocar a bateria nesta secretária. Portanto, o meu micro está em cima da minha chávena de café. E se eu tiro o micro, tenho um grave problema, que é ainda desbardalho o micro daqui abaixo. Queria só deixar um disclaimer aqui aos ouvintes que dá para tirar o micro na ferramenta que usamos para gravar, mas em princípio o Jorge percebeu isto de forma literal. Está tudo bem. E como não há edição e como nós temos tendência a estragar um assunto sério só para dar a ligeireza da questão, e agora tenho o telefone a tocar, incrível, tá bom. É vida real. Vamos lá. É a vida Framework, real. Jorge. Framework. Então, portanto, nós trazemos aqui um pequeno framework. É um dos muitos frameworks que vocês podem utilizar. Haverá um episódio mais à frente em que iremos falar efetivamente de frameworks e cenas. Portanto, vocês perceberão quando Frameworks lá e chegarmos. cenas. E Não podemos cenas. também revelar assim a coisa. Digamos que existe hoje em dia uma ditadura e uma quase alta dependência de frameworks, e que se calhar nós somos ou a favor ou contra, vai muito depender daquilo que falarmos nesse episódio quando lá chegarmos. Pronto. Dito isto, nós podemos criar aqui um framework simples para fazer, para debelar estes vários conceitos, ou seja, a estratégia, o que é isto? Dentro da estratégia, nós vamos então, que é o nosso mapa, nós vamos colocar aqui os nossos planos de ação. O que é que são os nossos planos de ação? São coisas mais concretas em que nós vamos definir, por exemplo, objetivos mais a curto prazo, ações um pouco mais imediatas, e dentro dessas ações entra aqui a tática. Portanto, o que é que eu vou fazer para ativar esta ação, para que esta ação sirva a minha estratégia, portanto, me sirva no final do dia ao objetivo que eu tracei. E depois existe a técnica, que é tudo aquilo que eu preciso ter a nível técnico para que estas táticas funcionem e sejam ativadas, para que o plano de ação corra bem e tenha os objetivos mais imediatos correspondidos, para que o objetivo global, o objetivo que inscrevemos lá em cima no nosso mapa, seja Seja mais cumprido. efetivo. Portanto, é basicamente nós partirmos aqui, eu utilizo esta expressão várias vezes, é nós literalmente partirmos o elefante às postas e começarmos a arrumar o elefante dentro do nosso frigorífico para ele não se estragar. Não é verdade? Que comparação bonita e vamos dizer, não sei, mas faz sentido, pronto, faz sentido, não nos vamos focar na comparação. Mas é isto, nós temos o nosso objetivo macro, não é? E o plano de ação é tudo aquilo que nós precisamos fazer para que esse objetivo vá chegar a bom porto, ok? Mas depois a tática é desdobrar
cada, sei lá, vamos dar já o exemplo, se calhar é Vamos dar um melhor. exemplo. E se calhar vamos puxar aqui ao retalho, Sim, que é a bora, nossa origem. retalho. Vamos Exato. retalhar. E Vamos fazer, retalhar. vamos retalhar o Diz. retalho, mas deixa-me dizer uma coisa. Se calhar fazemos já aqui um. Levantamos um pontinho do véu do que é que poderá vir aí. Bora, aceito, aceito, Aceitas? Aceitas. Portanto, aceito. nós vamos puxar para aqui como exemplo, e vai ser um exemplo curto, a Peak Season, uma vez que já estamos a entrar, não, já estamos em plena Peak Season. Este ano houve Exato. muitas insígnias que colocaram o Back to School debaixo do chapéu Peak Season. Portanto, ela começou no final de agosto, que é sempre bom. Exato. E a peak season é basicamente aquela altura do ano em que nós ou tudo ganhamos ou tudo perdemos, em que há aqui uma aceleração das vendas, em que em muitos negócios representa 40 a 60% da faturação do resultado anual. Portanto, nós trazemos aqui basicamente algumas ideias de como vocês podem trabalhar a peak season. Mas, como nós somos boas pessoas, não é verdade, Helena? E Sim, gostamos de surpreender. faz a surpresa. Posso fazer a Peraí. surpresa? Não, Estás preparado para podes fazer a agora. surpresa? Agora estás. Nós, para além dos 9 episódios que temos preparados desta temporada, vamos trazer-vos um episódio bónus. Portanto, um episódio de estratégia para peak season. Olha, espera. Ah, isto podia ser, não é? Não ouvi. Não estás a ouvir? Não bateste palmas. Mas, Portanto, a Helena mas pôs palminhas a bati. bater. Pus, Pronto. pus, 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 pus. Portanto, É vamos isso, gravar um nós temos um episódio bónus. especial. Porque é uma altura que, só para quem não sabe o que é isto da peak season, porque pode acontecer, no fundo é o que está a acontecer neste último trimestre, que há pessoas que começam no trimestre, há pessoas que começam no quadrimestre, portanto, esta Qualquer dia última começa fase no do ano, semestre. qualquer dia começa no semestre, esta última fase do ano é super importante para as vendas no retalho, porque, primeiro, Natal, que era o habitual até há alguns anos. O Natal é seguramente uma das épocas mais importantes para todo o retalho, independentemente do nicho e área de negócio. E agora, entretanto, a Black Friday, nos últimos anos, entrou aqui no cenário e o retalho trabalha a Black Friday também já com alguma antecedência, com ofertas que, por norma, já ajudam a puxar as vendas antes do Natal, portanto, para não ficar tudo concentrado só em dezembro. E nós vamos fazer um episódio especial porque, por norma, são poucos os negócios que pensam isto com antecedência, principalmente se for um negócio mais pequeno, e nós queremos ajudar. E então decidimos que 9 episódios é efetivamente o que está no plano. Este é um bónus que nós vamos gravar e vamos lançar em breve, que é para vos ajudar também a preparar esta altura. Então vamos usar já este exemplo, sendo que Mas sem revelar muito. Mas deixa-me já dizer uma coisa para as pessoas que trabalham serviço não ficarem a pensar que isto não é para elas, ou que esse episódio bónus não é para elas. Muitas das táticas que nós aplicamos no retalho podem ser reaproveitadas para os serviços, porque cada vez mais se viu nos últimos 2, 3 anos várias empresas que prestam serviços, que vendem serviços, também a começar a trabalhar aqui a Black Friday. Portanto, estamos a falar de uma altura do ano em que o cliente já vai estar predisposto para comprar. Portanto, se nós tivermos e afinarmos aquilo que são o nosso plano de ações para esta altura, conseguimos converter ainda mais clientes. Portanto, conseguimos atraí-los para aquilo que é a nossa realidade, para o nosso negócio e fechar mais vendas. Mas, E assim, e na clientes e quinada vendas. dizemos tudo, não é? Exato, mas não vamos dizer tudo. E eu só queria reforçar o que tu acabaste de dizer, que eu digo isto muitas vezes, as pessoas ficam meio que chocadas, mas é o que é. Para mim, quando trabalhamos estratégia, há aqui bases fundamentais que são totalmente comuns entre retalho, serviços e infoprodução, ok? Eu sei que há aqui, temos de apregoar que somos especialistas nesta área ou naquela ou na outra, certo, mas a estratégia bem feita, a base, pode ser aplicada, e eu faço isso, eu não trabalho só com retalho, portanto, a estratégia bem feita, a base pode-se aplicar a serviços, a retalho e a infoprodução, se separarmos aqui dos serviços. No entanto, claro que cada negócio tem a sua especificidade, mas isso até dentro do retalho. Vamos lá. Agora desliguei o microfone. E só dizer que, se querem saber mais sobre isto, o próximo episódio vai-vos trazer, se calhar, um pouco mais de clareza É isto. nisto. Ok? Portanto, vamos lá. Helena, vamos buscar o retalho, vamos retalhar o retalho, vamos trazer o retalho aqui para cima da mesa. O que é que nós podemos dar como exemplo que é um plano de ações no retalho? Imaginemos que, na nossa estratégia anual, temos chegar ao final do ano com 1 milhão de euros de faturação. Loucura, estou aqui em mãos largas, que temos previsto fazer 500 mil euros na peak season,
Portanto, nestes últimos 4 meses, os outros 500 mil euros fizemos, esperemos nós, de janeiro até agosto. Isto é um cenário hipotético, hipotético. Hipotético. Portanto, o que é que nós precisamos então de fazer, de começar a mapear no nosso plano de ações, começar a concretizar no nosso plano de ações, para começar a desenhar então aquilo que vai ser a nossa peak season? Nós no plano de ações temos logo de colocar lá as campanhas comerciais que nós queremos fazer nesta época. Datas de início, temáticas, as áreas que vai abranger. Portanto, definir logo à cabeça aquilo que nós vamos fazer de campanha comercial para os canais que temos no retalho. Isso é, digamos que, a primeira coisa. Planeamento comercial. Sim. Inscrito. Check. 2. O que é que nós precisamos, não é? Para fazer chegar este plano comercial aos nossos clientes. Mas se calhar antes do plano comercial chegar aos nossos clientes de quem é que nós precisamos, sei lá, de fornecedores ou não, do que é que nós precisamos de fazer, portanto, de tarefas, vamos dizer, logísticas, para que tudo corra bem. 2. Não é? 2. Só aí Fluxos logísticos. Planeamento Exato. comercial, fluxo logístico e de supply. Depois, eu diria que sim, começar a pensar na comunicação e em que canais é que nós vamos comunicar esta ação, vamos dizer assim, não é? Que é uma ação. E antes de passar para as táticas. E eu diria, também não tenho a certeza se não pensaria nisto antes da comunicação, que é, se eu tenho braços e para o envio das encomendas, neste caso para a parte logística, portanto, recursos humanos, para a parte logística, para a parte de atendimento ao cliente. Portanto, vai ser um pico de vendas que nós vamos ter, não é? Durante, para aí, quase 2 meses, vai um mês e meio. Portanto, estamos preparados para isso? É que senão não vale a pena sequer fazermos este planeamento comercial. Então, planeamento comercial, planeamento logístico e de reaprovisionamento, temos recursos humanos, temos reforço do serviço ao cliente e temos plano de marketing. Aquela expressão fantástica. Sim, pronto. Podemos chamar plano de marketing. Isso. E depois, por exemplo, na comunicação. Vamos pegar no exemplo da comunicação, não é? Vamos às táticas. Ok, tenho isto tudo para trás já. Check, está tudo ok. Estamos prontos para ir. O nosso plano de ação está já construído. Portanto, dentro do plano de ação temos o planeamento comercial, o planeamento logístico, temos o planeamento do serviço de apoio ao cliente, temos o planeamento de comunicação e temos aqui também o planeamento de pessoas. Sim. Recursos O planeamento de humanos. pessoas também é importante, sim, completamente. E depois então podemos começar a pensar nas táticas para a comunicação e o que é que nós vamos trabalhar, não é? Para fazer chegar esta nossa campanha comercial e aumentar ao maior número de pessoas. E agora, não sei, foi-se-me o meu pensamento. Oh, nossa. Isto é a vida real, malta. É verdade, real a acontecer. Não, o que é que nós vamos fazer para fazer chegar ao maior número de pessoas, não é? Depois temos todas as outras áreas asseguradas, então aí vem a tática. Ok, o que é então isto da tática, Jorge? Focados aqui na comunicação, por exemplo. As táticas são basicamente as ações específicas que nós vamos fazer. Portanto, eu definir o meu fluxo de email marketing, portanto, saber quantas newsletters vou enviar com esta temática, a que dias as vou enviar, e definir o conteúdo delas, isto, por exemplo, dentro do email marketing. Em social media, definir qual é o meu planeamento de conteúdos, quantos posts eu vou fazer em cada um dos canais de social media, o que é que eu vou ter no Instagram, quantos stories, a que dias saem esses stories, os posts, se vou fazer reels, quantos reels, Facebook a mesma coisa, LinkedIn a mesma coisa e por aí vai. Aquisição de tráfego, portanto aqui de forma mais genérica, vamos a tráfego pago. Vou começar a escolher qual o budget que eu vou investir em táticas de Google Shopping, reforço de táticas de search, se calhar trabalhar aqui e ver as potencialidades de Performance Max, que me pode ajudar aqui em tudo, se vou fazer display, se não vou fazer display, portanto é olharmos aqui para as diferentes subcanais e definir basicamente o que é que nós vamos fazer em cada um deles. Ou então, Pronto. por exemplo, uma coisa que também é muito comum agora, vendas privadas. Portanto, aqui há antecipação. Vamos fazer aqui um grupo do WhatsApp. Que mensagens é que eu vou enviar? Quando é que eu as vou enviar? Portanto, é basicamente aqui colocarmos em plano
todas as microações que vamos fazer em cada um destes canais que nós definimos dentro do plano de ações do planeamento de comunicação, por exemplo, Isso. e pô-lo em plano, pô-lo em agenda, agendá-los, definir exatamente quantos são, para quem são e como são. Isso, boa. E depois temos uma parte que é importante, que foi aquilo que eu disse há pouco. Às vezes nós começamos por aqui e está tudo bem, que é a técnica, não é? Que é o que é que nós precisamos para o que o Jorge acabou de dizer aconteça. Isto é, uma coisa é nós temos um plano, mas depois nós precisamos ter as ferramentas para que o plano seja executado. Então, a técnica é o quê? É, no fundo, em relação ao email marketing que o Jorge falou, é olharmos para a nossa ferramenta de email marketing, CRM, whatever, aquilo que nós utilizamos no nosso negócio e verificar está tudo ok, a ferramenta não vai falhar, ou se for necessário, se não tens, parametrizar, ver como é que temos a nossa segmentação dos dados, Validar o domínio. validar essas coisas todas, pronto. Não é Técnicas, lá está. técnicas. É mesmo tudo o que é técnico, perceber se os nossos e-mails estão olhar para dados, se já fazemos e-mail marketing, os nossos e-mails estão a ir para o spam, epá, não pode ir nesta altura, então temos de tomar medidas, fazer essa reconfiguração, vamos dizer assim. E é assim, malta, se não tens e-mail marketing agora, não comeces já a vender Black Friday, tá? Pronto. Isto não é só técnicas, também é tática, mas pronto, calma. Não é começar só a fazer Black Friday assim, porque as pessoas não vão comprar de ti só assim. Isto pode ficar para outro dia. Em relação à social media, o que é que o que é que nós temos de fazer aqui na técnica? É, outra vez, olhar para a ferramenta, se está tudo ok, se não estamos, sei lá, por exemplo, em Bloqueados. tráfego, se não estamos bloqueados, conta de anúncios está ok, já foi aquecida, se precisa de setup, criativos, os banners, o copy, se está tudo bem. Portanto, isto faz tudo parte da técnica em si. Por exemplo, em relação às vendas privadas que o Jorge mencionou, já tens o grupo, não comeces já a vender, é exatamente igual em todos os canais. Se estás a começar agora o negócio, pá, esquece a Black Friday este ano. Faz alguma coisa de Natal, mas não comeces já a vender. Cria valor. Senão, Uhum. pronto, lamento informar, Se, mas não vai dar como certo. diz o nosso mentor Roberto Cortês, ser interessante antes de seres interesseiro. Completamente. Toda a gente sabe que se lançares uma marca de retalho, queres vender. Ninguém vai ser idiota ao ponto de achar que estás só ali postar, mas não comeces já a vender diretamente, fazer só venda pura e dura, promoção, preço, não faças isso. Mas basicamente é isto, nós fizemos aqui um framework, vamos dizer assim, Exatamente. daquilo que pode ser uma ação de comercial e de comunicação aqui na Peak Season. Basicamente, é isto. Deixa-me só, se me permites, Helena, não falámos sobre isto, mas rapidamente, aí falámos da parte de recursos humanos, e eu vou aqui aliar os recursos humanos ao serviço de apoio ao cliente, Boa. rapidamente só fazer aqui um plano de ação, tática, só um de cada, uma tática e uma técnica para ajudar aqui, que vocês percebam que isto é aplicável também em todas as áreas do negócio, não em áreas de comunicação, em áreas comerciais. Por exemplo, sabemos que temos que então trabalhar e reforçar, porque ele ainda disse que vai haver um pico de vendas, se calhar reforçar aqui o nosso call center, torná-lo mais robusto para atender o nosso serviço de apoio ao cliente, para que ele possa atender mais facilmente aos clientes que nos contactam, por motivos diversos. Portanto, a tática pode ser aqui reforçar o número de pessoas que temos no atendimento por e-mail, ou no atendimento por chat, ou no atendimento por telefone, e a parte da técnica será as pessoas. Portanto, temos duas pessoas alocadas a esse reforço. Ou poderia ser aqui quais são as ferramentas que vamos utilizar e que vamos dar a essas pessoas para que elas possam fazer o seu trabalho. Ou então a técnica até pode ser a formação que temos que dar às pessoas para que elas possam desempenhar a sua função. Ok? Portanto, para vocês verem, Sim. isto a técnica não é só ir ali carregar nos botões. Muitas das E vezes é eu também a formação específica para que as pessoas possam fazer o seu trabalho durante este período de tempo. quero acrescentar uma coisa super importante que às vezes as pessoas se esquecem, que é nesta altura é super importante que os sistemas não falhem, mas podem ter a certeza absoluta que vão falhar, ok? Nunca confiem nos sistemas. Portanto, se tem alguém a trabalhar na área da IT, se tem departamento de IT, ou se tem alguém que vos ajuda com as vossas ferramentas que seja mais técnico, essa pessoa tem de estar disponível. Eu não vou dizer 24/7, mas tem de estar disponível para que se der porcaria para resolver o problema o quanto antes.
Portanto, isto é algo que tem, a não ser que, quer tenham na equipa, quer seja prestação de serviços, o que for, é super importante que a parte técnica do funcionamento da loja online, por exemplo, das ferramentas de atendimento ao cliente, funcionem na perfeição, tanto quanto nos é possível controlar essa situação. Sim, sim. E até podem inscrever isso num plano de ação genérico, ou seja, para além destes que nós falámos, o plano de ação ser mesmo a agilidade da equipa de suporte. Exato. E inventam por quais são as táticas que vocês vão fazer, nem que seja contratar mais pessoas, ter horários desfasados, para que estejam 24/7 e por aí vai. Portanto, este é um framework muito genérico, ok? Claro. É um framework que eu uso, que a Helena usa de forma muito, diria mesmo, generalista. Não vamos para já para frameworks mais específicos, como tens o React, tens o whatever, não vamos entrar por aí, mas que, se for bem trabalhado, dão-vos aqui uma ferramenta poderosíssima para vocês começarem, a pouco e pouco, a integrar e a mapear todas estas coisas naquilo que é o desenho da vossa estratégia anual, semestral, mensal, o que quer que seja. E isto, acho que para terminar até podemos dizer isto, que é, quando nós falamos aqui de fazer este plano de todo o framework como nós apresentámos aqui de forma genérica, isto é só para vos garantir alguma paz de espírito num período extremamente estressante. É provavelmente o período mais estressante do ano, do ponto de vista de movimento, vamos dizer assim. Não garantimos que tudo corra dentro do plano, porque nunca corre. Mas se nós tivermos um plano e soubermos os passos ou o que é necessário ou os recursos que nós tivemos de alocar, os entregáveis, qualquer imprevisto que aconteça é mais fácil de lidar. Pronto. E depois prepara-nos para o resto do ano, que as vendas naturalmente quebram, não é? E há sazonalidade no retalho de formas muito diferentes, os negócios são diferentes e já estão preparados, inclusivamente, se calhar, para reagir a essa sazonalidade. Não significa que consigam inverter, mas já têm as ferramentas. No fundo é isto que nós queremos dizer, que é o plano não vai resolver os problemas todos e muito provavelmente não vão conseguir cumprir o plano na sua exatidão, porque imprevistos acontecem, não é? E nós sabemos que em retalho somos autênticos bombeiros a apagar fogos. É isso. E isto acontece independentemente do tamanho do negócio. Pronto, basicamente é isto. Pronto. Olha, Jorge, seriedade neste episódio, exceto o meio. É verdade. Tudo bem? É verdade. Portanto, o ponto tolinho foi a meio hoje. Portanto, nós vamos mudando o momento do episódio em que... Para criar dinamismo. Exatamente. Isto é tipo o Big Show Sick, é televisão em movimento. Ou neste caso, é podcast em movimento. Adoro. Bem, nós vamos avisar depois quando for para lançar o episódio da Peak Season nas nossas redes sociais, como habitualmente. Fiquem atentos, porque será em breve, porque eu sei que vocês estão a precisar. E é isto, espero que gostem. Partilhem, falem connosco nas nossas redes sociais. Nós vamos deixar a descrição no Spotify e afins. E falem connosco. Nós gostamos de saber a vossa opinião e se precisamos de melhorar. Acredito que sim. Sim, e tragam temas para a conversa, para a discussão. Digam-nos aquilo que vocês querem que nós falemos, que, como já referimos algumas vezes, nós tentaremos incluir essas questões dentro daquilo que é o planeamento dos episódios ou o contexto dos episódios. Ou então pode surgir um segundo episódio bónus, quem sabe, Helena? É isso. Agora abrimos a porta dos episódios bónus, quem sabe se não vamos continuar com isso. Se realmente muitas pessoas pedirem o mesmo tema, acho que faz sentido, Jorge. Sim. É isso. Sim, não vamos é cair na tontice de fazer uma temporada de 9 episódios e depois 87 episódios bónus. Bónus então é uma coisa que é um bocadinho mais rara, não é? Ou então vamos, porque somos nós. É isto. Exatamente. Malta, beijinhos. Malta, até para a semana. E é isso. Continuem com o palavrão na boca. Olha, é isso. Temos uma assinatura de podcast. Continua com o palavrão na boca. Exatamente. Beijos.